determinação do número correto de variáveis latentes do modelo. Então, vou testar inicialmente 10 variáveis latentes. Então, o número de variáveis latentes vou colocar igual a 10. E aqui eu vou utilizar essa função PLSCV. Essa função específica ela serve para fazer tanto o leave no out quanto o método CAFOLD. Então, eu entro com a matriz X de calibração, o vetor Y de calibração, o número de variáveis latentes máximo que eu quero testar. Então, 10 ele vai testar de 1 a 10. O valor de K do método CAFOLD e se eu quero centrar na média ou autoescalar. Essa função ela permite eu adicionar ainda, centrar na média ou autoescalar os valores de X. O Y sempre será centrado na média. Então, se eu colocar o N aqui igual ao número de amostras de calibração, no caso são 56 amostras de calibração, ele faz o método leave no out. Então, vou executar aqui, aperto o F9, o modelo foi construído, então, construí o modelo, vou colocar 1 até o número de... Vou fazer um gráfico de 1 até 10, onde esse 10 é dado pelo comprimento do vetor RMSEC-V, ou seja, o valor de RMSEC-V que calculou para cada uma das variáveis latentes que eu utilizei, em relação ao próprio valor de RMSEC-V. Então, quando eu faço isso, eu tenho um valor mínimo, ele indicou 6, mas aqui nós podemos utilizar 5, 6 é o valor mínimo. Então, ele indicou com a opção com mais ou menos um desvio padrão, um valor igual a 3. Ou seja, uma indicação 3, o 6 é o mínimo, nós podemos ver que talvez de 3 para 5 eu tenho uma certa melhora na exatidão, talvez pode ser interessante. Então vamos utilizar 5 nesse exemplo. Então vou construir um modelo com 5. Então, novamente, eu substituí agora o valor de número de variáveis latentes, não é mais 10, é 5. Agora eu vou construir o meu modelo. E aqui, na construção do modelo, a saída eu vou chamar PLS. Chamo a função PLS, que é uma função que está aqui na minha rotina. Está dentro do meu folder de trabalho, na minha pasta atual. Então, eu entro com a matriz X pré-processada, o meu vetor Y e o número de variáveis latentes que eu quero. Então, construí um modelo. Então, aqui eu tenho para 5 variáveis latentes, a quantidade de informação capturada no bloco X e no bloco Y. Então, eu tenho a quantidade de informação capturada por cada uma das variáveis latentes e a variância somada de todas as componentes, ou seja, acumulada das variáveis. Então, quando eu olho em 3, acumulado em 3, eu somo a terceira, a segunda e a primeira variável latente, tanto para o bloco X quanto para o bloco Y. Então, observe que a primeira variável latente não é a que tem maior explicação do bloco Y, mas sim a segunda. A segunda variável latente é a que mais explica os dados em Y. Após criado o modelo, eu vou aplicar o modelo. Então, eu vou guardar os resultados nesse vetor YPRED. A função que eu vou chamar PLSVal. Então, eu entro com o modelo que eu criei, é um modelo que é a saída da função PLS, os dados XTest que eu quero aplicar ao meu modelo e o vetor YTest. Então, a matriz XTest está aqui, XTest2, e o vetor YTest. Então, aqui, quando eu aplico esse modelo, agora eu tenho um vetor YPRED. O YPRED é o valor previsto para cada uma das amostras de YTest. Então, eu tenho o meu vetor YTest e aqui o valor previsto para cada uma destas amostras. Então, agora vamos calcular as métricas mais comuns. Então, tem essa função RMSE, que eu construí, onde eu coloco o valor Y de referência, o valor previsto e aqui o número de variáveis latentes se eu quero calcular os dados para a calibração. Lembrando que esse número de variáveis latentes é para determinar o número de graus de liberdade quando eu utilizo os dados de calibração. Então aqui as saídas é o valor de RMSEC ou o valor de RMSEP, vai depender. Então o modelo entende os dois. Se eu adicionei o número de componentes do modelo, ele já me exporta RMSEC. O valor de R2 e o valor de bias, ou seja, o viés do meu modelo. Então, executando, vou fazer isso tanto para os valores de calibração, tanto para os valores de teste. Então,
executei a função uma vez para os valores de calibração e agora para os valores de teste. Então coloco o y-teste e o y-pred. O y-pred foi a saída do modelo PLS-Val. Então agora, quando eu executo essa função, eu tenho aqui impresso, observa que não coloquei ponto e vírgula, justamente para imprimir aqui na minha janela de comando. Então eu tenho o valor de RMSEC, tenho o valor de R2 de calibração, o valor de bias, praticamente zero, o valor de RMSEP, observe que está bem compatível com o valor de RMSEC, o valor de R2 agora dos dados de previsão e o valor de bias. Aqui determinando as figuras de mérito, então basta eu colocar o modelo PLS que eu estou utilizando, o valor de YCal e os valores previstos de YCal. Então agora, quando eu calculo as figuras de mérito do meu modelo. Então eu tenho o valor de NAS, NNAS, o valor de correção do valor de H, o valor de sensibilidade, seletividade, a seletividade para cada uma das amostras, então tem que observar a seletividade de cada uma das amostras. Às vezes eu coloco o rank, o valor mínimo e o valor máximo de seletividade, e o valor de inversa sensibilidade analítica, no caso aqui o mínimo que eu consigo discriminar entre duas amostras. Então aqui deu praticamente 0,02, então vamos aproximar para 0,02. Então o valor mínimo que eu consigo discriminar entre duas amostras é de 0,02 unidades. O valor do ruído instrumental, que é a estimativa desse ruído instrumental, o valor do ruído mínimo e máximo do ruído instrumental, já que eu vou ter um valor de ruído para cada valor amostral. Aqui o valor de LD, o valor de LQ. Então observe que o inverso de sensibilidade analítica é de 0,02. O valor de LD de 0,06, aproximado para 0,6, e o valor de LQ de 1,18. Então eu começo a quantificar em 1,18 e tenho um incremento de 0,02, ou seja, 0,18, 0,20, 0,22, assim que eu consigo a partir dessa quantificação. Lembrando que o menor valor não é 0,18 dos meus dados, mas é o que eu consigo, mínimo que eu consigo quantificar. E aqui o intervalo de confiança. Eu tenho como entrada matriz XCal, né, o pré-processado, o Y também pré-processado, no X-teste pré-processado, o valor de YCal. Aqui o pré-processamento, então aqui eu junto os dois, uma vez que quando eu construir um modelo, eu centro os dados na média, centro X na média, o número de variáveis latentes utilizado no modelo e o grau de confiança que eu quero no meu intervalo de confiança. Então calculo, determinei, está aqui os valores. Então em confidência, nessa matriz confidência, eu tenho agora os valores previsto e o intervalo de confiança para cada um desses valores. No caso, com 95% de confiança, que foi o que eu adicionei no meu modelo. Eu quero com 95% de confiança. Então, eu tenho tanto para a matriz XCal, quanto para a matriz X-teste. Então, agora eu tenho aqui, para cada amostra do conjunto de calibração, como eu adicionei aqui no meu modelo, eu quero 95% de confiança. Então eu tenho o valor previsto para a primeira amostra e o intervalo de confiança com 95% de confiança. Então eu tenho aqui esse valor. Então esse valor mais tem este valor previsto, mais ou menos esse resultado, esse intervalo de confiança. Isso tanto para as amostras do conjunto de calibração, quanto para as amostras do conjunto de teste. Aqui